aproveitar para fazer uns registros aqui. Estão nos assistindo agora. Lívia Oliveira, Carla Alves, Marco Aurélio, Eveline Pípolo e Edjânio Alves. Estão conosco também aqui nesse bate-papo. E a vontade que dá a gente ter vivido essa época, para ter conhecido esse sujeito. Aliás, os dois, né? São duas figuras fantásticas, né? Você tinha me falado desse aceno do encontro. Foi na primeira vinda de Mário ou foi na segunda, quando o Cascudo vai recepcioná-lo lá no Rio Potengi? Sobre o aceno, né? Vamos voltar aqui então para o livrinho, porque eu denominei de caligrafia dos acenos, né? A caligrafia de Cascudo era meio que não era muito bem legível, né? Mário reclamou em algumas cartas que não conseguia ler, não entendia, né, se ele escreveu oiticica ou oititica, entendeu? E sempre, em alguns trechos de carta, Mário pontuava essa caligrafia, se referindo. Tem uma vez, quando ele entra no Rio Grande do Norte, de trem, ele vê bois encaracuzados, né, igualzinho a letra de amigos, porque ele sempre se referia às letras do amigo, né? A letra, o aceno, né? Aí a caligrafia do aceno é sobre a acolhida de Cascudo quando Mário chega no Rio Grande do Norte, no navio Baipendi, voltando do norte. Então, quando Mário entra ali na boca da barra, Cascudo contrata uma espécie de um barco, né, e vai fazer uma espécie de rebocador do navio entrando, né, e vê ele acenando. Né, aí ele diz que acenando igualzinho as letras de Cascudo. Daí eu traduzi essa observação de Mário para a caligrafia dos acenos, né? Um aceno igualzinho às letras de Cascudo, né? Quer dizer, bastante efusivo, bastante, né, as escritas de Cascudo, né? Que Mário observa de imediato. Na primeira carta, a escrita de Cascudo, ele acha bastante serelepe, sincera, direta, né? Sem arrudeios, né? Muito precisas, né? Então, essa observação, ele capta quando ele vê Cascudo acenando na embarcação, né? Então, o que me inspirou foi a caligrafia dos acenos, para dar esse título ao livro, Caligrafia, né, dos acenos, né? Tá certo? A segunda vez que Mário vem a Natal, em 28, ele não vem de navio, ele vem de trem. Ele vem de navio até Recife, em Recife ele pega um trem, né? Ele entra de trem aqui no Rio Grande do Norte, e aí ele vai narrando toda a entrada dele, desde que chega ali João Câmara, já estou no Rio Grande do Norte, propriedade do meu amigo Luiz da Câmara Cascudo, né? Ele diz isso aqui, está aqui, ó. Já estou no Rio Grande do Norte, pertencendo ao meu amigo Luiz da Câmara Cascudo, e o prazer vai enfeitando o presépio, né? Que ele evitar a palavra, né? O prazer de estar aqui. Bois acaracuzados, bonitos e reconhecíveis como letra de amigos. Ele sempre pontua a letra, né? A escrita de Cascudo, nas visões que ele vai tendo ao entrar no Rio Grande do Norte. Estando na presença de Hugo Manso, seja muito bem-vindo, Hugo Manso, nosso bate-papo. Acho que tem uma passagem da pesquisa de Mário de Andrade que eu acho muito, muito bonita e que revela o interesse que ele tem por pessoas simples também, né, pela cultura nordestina, pelo Rio Grande do Norte e particularmente Chico Antônio, né? Eu acho que eu conheci Chico Antônio e essa história de Mário de Andrade com Chico Antônio também através das contações de João, né? Dessa pesquisa que ele fez. E tem acho que até um livro que foi fruto dessa relação de Mário de Andrade com Chico Antônio. Então, é uma passagem que eu acho que seria interessante também explorar. Eu gostaria de ouvir mais, porque me encanta sempre essa história aí de Mário e Chico Antônio. Bem, a segunda viagem de Mário de Andrade ao Rio Grande do Norte tem uma pessoa muito importante também, que precisa ser citada, que é Antônio Bento de Araújo Lima, que era amigo de Mário de Andrade, já morava em São Paulo, era um crítico de arte do modernismo bastante conhecido, né, já muito credenciado, foi parlamentar aqui no Rio Grande do Norte, né, foi o relator da lei
do voto feminino, o primeiro voto feminino foi Antônio Bento, e com essa relação Cascudo, Antônio Bento e Mário de Andrade, Mário começou a furucuchar, vamos dizer assim, né, perguntar sobre as coisas daqui, e Antônio Bento sempre levava coisas, informações sobre boi, né, luas de boi, cantigas de boi, passava para Cascudo boi, cocos, né, enfim, sempre foi um informante de Cascudo em primeira linha, em primeira ordem, vamos dizer assim, lá, informante de Mário de Andrade em primeira linha, trabalhavam juntos, né, no departamento lá do Irá da Noite, exatamente. E aí, quando o Mário vem para cá, já vem ciceroneado por Antônio Bento também, né? Antônio Bento faz as vezes também, junto com o Cascudo. E é Antônio Bento que apresenta Chico Antônio a Mário de Andrade no Engenho Bom Jardim, que era da sua família, que era do Coronel Bento. Goianinha, exatamente. Né? Antônio Bento conhecia a tradição daqui do Rio Grande do Norte, a cultura, né, de tradição, ele tinha o conhecimento. E ele diz, tem um cantador ali que você vai ver um dia, coisa e tal, e prepara todo o cenário, uma noite especial da apresentação de Chico Antônio. Mário vai em janeiro de 29 para o Bom Jardim, passa 10 dias por lá, né, tomando umas cachaçinhas, e ouvindo coco, e ouvindo violeiro, né, e vendo boi, aí vendo a chegança de Canguaretama, vendo, né, e à noite dançando coco, né, ouvindo zambê também. E tem essa noite apoteótica de Chico Antônio, né? Chico Antônio vai se apresentar, e se prepara o terreiro, se faz, risca o carbureto, que na época era iluminação de carbureto, não tinha, né? Fazia umas latinhas com carbureto dentro, se riscava o carbureto. O Amaro Lima, infelizmente não tive como convidá-lo, conta bem essa história. E aí Chico Antônio entra apoteoticamente, né, cantando seus cocos, né, com aquela voz descrita por Mário de Andrade como a voz de tenor, anasalada, enfim, ele faz todo um descritivo da voz de Chico Antônio, né, e da performance também. O que mais impressiona Mário, na realidade, e que dá singularidade à presença de Chico Antônio, é a performance de Chico Antônio, a maneira dele tirar o coco. Nunca tira o coco parado, sempre dançando, girando em torno de si mesmo, né, e girando em roda, fazendo roda, né? Só o coco boitungão, que se tornou célebre, é que ele tirava ajoelhado, né? Fazia uma referência ao boitungão, fazia toda aquela performance voltada para o boitungão, né? Então, o Mário trabalha 3 dias, 3 noites com Chico Antônio, anotando cocos, né? São 3 crônicas do Turista Aprendiz, que tem aqui no Turista Aprendiz, né? E faz um artigo na República da época, também sobre Chico Antônio, né? E deseja levar Chico Antônio para cantar no Municipal, né? Provoca Chico Antônio, pai, vamos lá, tem uma casa, tem uma caixa lá que fica um homem dentro e cobrando, todo o dinheiro que arrecadar vai ser para você, porque os cantadores, quando iam cantar publicamente, eles colocavam uma fita no ombro de quem estava assistindo, né? O Ganzá tem uma fitinha, né? Ele passava a fita para a pessoa dar aquela gratificação, colocar espontaneamente um valor no chapéu, né? Era uma arrecadação. Nessa noite ele disse, Chico, não precisa passar a fita aqui, ninguém tem dinheiro aqui, a gente bota o dinheiro ali para você. Aqui tem um botequim de cachaça, né? Porque o cantador só bebia bicado, né? Só cantava bicado. E você tem tudo aqui na sua mão, não precisa, você vai só cantar aqui. Então ele começava a cantar às 19 horas, dava 3 horas da manhã cantando. De improviso, nada repetido, né? Outra coisa que impressionou muito foi isso. Nada repetido, tudo de improviso. Tudo de improviso, né? Não foi onde Chico Antônio já era afamado, já era um homem famoso na época. Em toda a ribeira ali da Paraíba, Rio Grande do Norte, ele era famoso. Cantador nenhum batia ele, era imbatível. Né? Isso corria, as feiras corriam, as praças, né? Não foi à toa que Antônio Bento preparou todo esse, né? Porque sabia que o cara ia impressionar realmente, né? E daí surgiram as partituras, né? Que eu fiz aqui uma compilação nesse livrinho, no centenário de Chico Antônio. Eu produzi esse livro, que foi uma compilação de todo esse encontro de Mário de Andrade. Chico Antônio passou uns 35 cocos para Mário de Andrade, cocos que ele cantava, né?
uns mais curtos, mais longos, né? E aqui consta as 3 crônicas que Mário fez no Tristes Aprendiz, o artigo da República, um texto de professor Deífro, que já estava escrito no projeto chamado Projeto Estrada Nova, que foi um projeto nacional, né, da Funarte, depois que o professor Deífro redescobre Chico Antônio, que não é redescobre, é reencontra Chico Antônio, lá em Pedro Velho, foi feito todo esse resgate desse encontro de Mário de Andrade e Chico Antônio, né? Pelo valor que ele tinha como cantador, né? Pelo valor que ele tinha como artista da tradição popular aqui do Estado, né? E foi gravado nacionalmente, né? Esse sonho que o Mário tinha de levar Chico Antônio para São Paulo se deu, depois desse reencontro de Deífro Lugel, que ele participa do Senhor Brasil, né? Na época era Senhor Brasil, se não me engano, era um programa que tinha na Globo. Rolando Boldrin era o diretor, né? Era o coordenador. Ele foi capa do Folha de São Paulo, Jornal Paulista. Primeira página foi Chico Antônio, né? Gravou um LP, o chamado LP, né? Pela Funarte, e foi gravado por vários cantores depois. Mestre Ambrósio gravou, Antônio Nóbrega, né? O Folclore gravou, Gilberto Gil gravou, poucos que Chico Antônio passou para Mário de Andrade, né? Uma coisa que Mário afirmava era que na época as pessoas diziam: coco que Chico Antônio tira se torna coco de Chico Antônio, pela personalidade que ele colocava na interpretação, né? Claro que esses cocos eram correntes, né? Eram cocos correntes, os coquistas, vamos dizer assim, aqueles que cantavam coco. Mas o que Chico Antônio cantava se tornava dele, porque era uma interpretação muito personalizada, vamos dizer assim, né? Então, esse encontro foi muito proveitoso, né? Rendeu muitos frutos. Ainda hoje rende, né? Chico Antônio é um dos nomes da cultura popular do Rio Grande do Norte mais conhecido, né? No Brasil.